Agora nós vamos falar do maior dos filos lofoforados. Esses sim, animais extremamente comuns, principalmente em ambiente marinho, mas também tem água doce, mas eles são muito, muito comuns, ao contrário de todos os outros filos de lofoforados. São os Briozoa, ou se preferirem, Ectoprocta, porque o ânus, procta, está fora da coroa de tentáculos. Bem, os Briozoa são animais diminutos. Houve aqui, a gente percebe ao longo das linhagens evolutivas de Briozoa, houve uma tendência à miniaturização, então à diminuição do corpo. Na maioria eles são formas coloniais, mas pode haver também formas solitárias. Eles apresentam um esqueleto, um exoesqueleto, que pode ser calcário, geralmente é calcário, mas em algumas formas, principalmente água doce, ele pode ser também gelatinoso. E eles são animais bentônicos, marinhos ou de água doce. São animais, como eu disse, extremamente comuns. As colônias de briozoários apresentam numerosos indivíduos, às vezes muitas centenas ou milhares ou centenas de milhares, dependendo do tamanho e da idade da colônia. Cada indivíduo é chamado de zooide, e esses indivíduos estão todos em contato, de maneira que o alimento é distribuído pela colônia inteira, os excretas são removidos da colônia inteira e etc., por um sistema funicular. Nós vamos falar dele. Então, são os funículos, cujo conjunto forma o sistema funicular, e esses funículos não chegam a passar de um indivíduo para o outro. Não, eles não penetram, eles não atravessam o esqueleto passando de um animal a outro na colônia. Mas eles chegam até poros, os poros ficam entre os zooides, então poros interzooidais, chega um funículo de um lado, outro funículo do outro. Aqui o esqueleto é muito fino, quase inexistente na região do poro, e aí vai haver troca de materiais, tanto nutrientes, quanto oxigênio, quanto gás carbônico, quanto excretas nitrogenados, vai haver troca de materiais de um indivíduo para outro. Eles podem ser incrustantes, então eles formam grandes colônias incrustantes, e isso está corado com paracarmim, por isso está vermelho. Mas isso seria uma colônia de um briozoário incrustante, de formato aproximadamente arredondado, onde você tem muitos indivíduos, cada um desses é um zooide, cada um desses, portanto, é um indivíduo. Como eu disse, todos estão interconectados através de um sistema funicular, e essa colônia é de formato incrustante. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, ou em folhas de algas, ou então em pedras no mar, vocês veem uma estrutura branca, calcária, muito, muito, muito delicada, parecendo uma renda, mas calcária, dura. Parece um trabalho de ourivesaria que há muito em Portugal e Espanha, que é chamada de filigrana. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas realmente é muito comum ver isso em folhas de algas, em pedras, e são tudo briozoários. Então essas são as formas incrustantes, mas há também arborescentes, e os arborescentes formam, então, colônias onde vai haver um estolão e os zooides brotam do estolão. Aliás, dizer que os zooides brotam do estolão não é inteiramente verdade, porque o próprio estolão é formado por zooides. Vejam, esses indivíduos cilíndricos e sem nada são zooides modificados. A gente vai ver em Briozoa que algumas espécies têm um grau muito grande de polimorfismo. Então, indivíduos adaptados a uma função específica que tem um formato completamente diferente dos outros e que é exatamente para desempenhar essa função. Nós vamos ver que tem bastante em briozoários. Então, eles podem ser incrustantes ou arborescentes. Então, cada zooide, cada indivíduo, vai ter duas partes. É o chamado cistídeo, e o cistídeo é a parede do corpo, é o esqueleto, zoécio, mais a epiderme que o secretou, e o peritônio ao redor da câmara celômica, que está logo abaixo desse cistídeo. E o polipídio é outra região do corpo, é onde está o lofóforo, e não apenas o lofóforo, mas está também o trato digestivo e tal.
Então vejam, são as duas regiões, cistídio e polipídio, sendo que o cistídio é o zoécio, que é o esqueleto, mais a parede do corpo, e a parede do corpo consiste na epiderme e depois no peritônio que reveste o celoma que está logo abaixo do esqueleto. E o polipídio é a parte de dentro, essa parte interna vai ter o lofóforo e mais os demais órgãos do animal. Então se você vir uma colônia aqui, aquela mesma colônia que eu mostrei no slide anterior, que é há 2 slides, que é uma colônia incrustante, você tem, cada um desses é um zooide. A parede, a parte externa, é o cistídio, e esse cistídio, então, vai apresentar o zoécio, que é o esqueleto. Vejam quantos nomes bons para filho vocês vão ter aqui. Então, o zoécio, que é a parte externa, mais a parede do corpo, e essa parede do corpo, que estaria aqui grudado, consiste na epiderme e no peritônio que reveste toda essa cavidade celômica que está aqui ao redor. O zoécio, ou seja, o esqueleto, apresenta uma membrana frontal. Essa membrana frontal é uma área em cima onde há pouquíssima deposição de calcário, ou nenhuma, de maneira que é praticamente ali só a matriz. Então, uma área muito mais flexível. E isso vai ser utilizado, então, para eversão do lofóforo, ou protração, se preferirem, do lofóforo. A gente vai estudar daqui a pouco como é que isso ocorre. Pode haver um opérculo, ou seja, pode haver uma estrutura para fechar a abertura por onde a qual o lofóforo passa, quando esse lofóforo estiver recolhido. Mas nem todos têm opérculo, alguns têm e outros não. O lofóforo ele vai ser protraído, então, por pressão contra o fluido celômico dessa câmara que está logo abaixo do zoécio. Então, dessa câmara que está ao redor de todo o polipídio, né, de toda a região que contém o lofóforo, e vai estar, então, entre o polipídio e a parede do corpo, e o cistídio. Vejam como é que isso funciona. Vai haver uma musculatura parietal que ela é presa das laterais aqui do cistídio até a região da membrana frontal. Essa membrana frontal, como eu disse, ela é mais flexível, porque ela tem uma deposição menor ou até nenhuma deposição de calcário. Então essa musculatura parietal, ela vai se contrair e ao contrair, ela abaixa a membrana frontal, porque ela é mais flexível. Ao abaixar a membrana frontal, isso vai aumentar a pressão nesse líquido que está contido aqui dentro, esse líquido que está ao todo o redor do que seria o polipídio. Então isso vai aumentar a pressão do líquido. Aumentando essa pressão do líquido, o resultado é que o lofóforo sai. Então o lofóforo é projetado para fora do esqueleto através de uma abertura. Como eu disse, essa abertura pode permanecer o tempo inteiro aberta ou ela pode ser fechada por um opérculo que, quando o lofóforo é recolhido, então esse opérculo tampa e sela essa abertura. Então a protração do lofóforo é por pressão contra o fluido celômico, com a musculatura parietal puxando a membrana frontal. Vejam que em alguns casos a membrana frontal está exatamente na superfície, está exatamente ao de cima, enquanto em outros a membrana frontal ela é mais protegida e pode haver estruturas adicionais por cima para proteger essa membrana frontal. Por quê? Porque a membrana frontal ela não tem deposição de calcário, então é uma área muito mais vulnerável do indivíduo. Se houver estruturas revestindo isso sem que ela perca a funcionalidade, e aqui, claro, tudo isso vai ter impregnação de calcário, então tudo isso vai ser rígido, mas se houver uma parte flexível aqui protegida, então isso vai exercer uma pressão em cima do fluido celômico da metacele, que é a região toda aqui do polipídio, a cavidade em volta do polipídio, e essa pressão no fluido da metacele faz com que o lofóforo seja evertido. E para recolher o lofóforo? Bem, o lofóforo, na região posterior, vai ter
um músculo retrator. Esse músculo retrator, deixa eu ver, aqui ele está, sim, aqui ele está melhor representado. Esse músculo retrator vai da parede também do cistídeo até a base do lofóforo. Desculpa que meu mouse está meio esquisito. Mas ele vai então da parede do cistídeo até a base do lofóforo. Quando o lofóforo é projetado, ele é distendido, essa musculatura é inteiramente estendida. Quando o animal vai recolher o lofóforo, então essa musculatura se contrai, puxando o lofóforo de volta. Quando o lofóforo é recolhido, então, se houver um opérculo, ele vai ser utilizado para fechar essa abertura aqui. Lembrando que o lofóforo corresponde ao mesossomo e o celoma dentro dele é a mesocele, e a região aqui do resto do polipídio corresponde ao metassomo e a cavidade celômica em volta é a metacele. Bem, como eu disse, pode haver polimorfismo, então há indivíduos especializados para determinadas funções e eles assumem um formato bastante diferente daqueles indivíduos com cistídeo e polipídio que vocês viram no slide anterior. Então, 3 exemplos de polimorfismo, 3 exemplos bastante conhecidos, seriam os cenozoides, e os cenozoides são aqueles indivíduos em forma cilíndrica que formam o estolão. Lembram que eu disse agora há pouco que no estolão cada parte daquelas é um indivíduo modificado? Então esses são os cenozoides. Além dos cenozoides tem aviculários. E o nome aviculário imediatamente lembra ave, e é porque isso parece realmente a cabeça de um passarinho, vocês vão ver. Outro tipo de indivíduo são os vibráculos. Os vibráculos são longos flagelos que servem para limpeza. E além desses 3, que são os mais comuns, autozoides são os indivíduos que capturam alimento, são os indivíduos que têm lofóforo e capturam alimento. Então, naquela colônia incrustante que eu mostrei no slide anterior, todos são autozoides, não tem polimorfismo naquela espécie. Mas os 3 tipos polimórficos mais comuns são os cenozoides, então, que formam o estolão, os aviculários, para defesa, vamos discuti-los, e os vibráculos também para defesa e limpeza. E além disso, pode haver outros indivíduos modificados, que são as ovicelas, que formam simplesmente uma câmara dentro da qual são incubados os embriões. Vejam, então, esse indivíduo modificado é a chamada aviculária. Vejam como a cabeça lembra muito, ou a cabeça não, o formato dele lembra muito a cabeça de um passarinho. Essa aviculária, aqui estaria a colônia, onde ela aparece, é a chamada búgula, é um gênero de briozoa bastante comum, de um briozoa arborescente, e ela vai apresentar, nesse aumento você não vê, porque elas são muito pequenas, mas estariam por aqui, aqui, aqui. Se você ampliar, você consegue ver que essas estruturas em forma de cabeça de passarinho. Vejam, essas estruturas elas vão apresentar a parte de baixo aqui do bico, seria essa região daqui, é o rostro. E essa região ela está associada a uma musculatura adutora, uma musculatura adutora bastante forte. Essa musculatura que forma toda essa estrutura aqui, que vocês veem aqui, 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 tudo isso então vai servir para puxar essa mandíbula, essa parte de baixo aqui do bico, e fechar essa abertura. Então, isso dá uma mordida. O que a aviculária faz, então? A aviculária, vejam, ela não tem nada, ela é simplesmente a cabeça séssil aqui. Então, ela mal pode se virar, o deslocamento dela é mínimo em relação ao eixo da colônia. Não tem realmente um pescoço, não tem nada que permita que ela alcance algo além dessa região daqui. Mas ela está ali, com o bico aberto, digamos. Quando chega alguma larva de algum organismo tentando se instalar na colônia, ou algum possível predador, a musculatura adutora, o que ela faz? Ela fecha isso. Na verdade, não é a parte de cima que vem, é a parte de baixo. Então,
ela estaria aqui, a musculatura adutora ela fecha, isso é uma bicada bastante potente, e com isso ela mata algum eventual predador ou algum organismo que estivesse caminhando ali em cima da colônia. E esse alimento que ela matou, ou esse animal que ela matou, vai servir para quê? Para nada. Imediatamente a parte do rosto da mandíbula se abre e aquele animal cortado, morto, cai. Isso não é utilizado como alimento, porque a aviculária não tem nem trato digestivo. Toda a alimentação dela vai vir dos indivíduos que estão do lado, que são autozooides, funcionais, que têm o lofóforo e capturam o alimento, digerem o alimento e passam para ela depois. A aviculária, portanto, não tem nem trato digestório. Então, o que vai acontecer é que essa musculatura bastante potente puxa a mandíbula, que é o opérculo, fechando e dando uma bicada em algum organismo que estivesse passando por ali. Com relação aos vibráculos, vejam, essa é uma outra colônia de briozoário arborescente, é escrupocelária. Tudo isso era material que vocês iam ter na aula prática. Eu simplesmente fotografei o material da prática, então está aqui para que haja um mínimo prejuízo de vocês, conforme já discuti. Mas estaria aqui essa colônia, no momento menor, vocês veem esses longos flagelos aqui. Isso são as vibráculas. Também são indivíduos modificados. E olha, ele é só isso, é o flagelão com a basezinha dele, onde tem esse cone muito pequeno, com uma musculatura bastante desenvolvida. A cerda, esse longo flagelo, nada mais é do que o opérculo modificado desse organismo. Opérculo, sempre que não tem nem lofóforo. Mas o opérculo foi retido, e foi retido nesses porque os autozooides nem têm opérculo nesses animais. Mas aqui, a cerda é o que sobrou do opérculo. E o que essa cerda vai fazer? O que a vibrácula vai fazer? A vibrácula fica em cima da colônia e só tem um movimento semelhante ao do limpador de para-brisa. Só que esse limpador de para-brisa, quando está em contato com a colônia, ele vai fazendo assim. Ao fazer assim, remove sujeira que cai em cima da colônia, remove algum organismo que esteja passeando em cima da colônia e remove também algum eventual predador. Então, enquanto a aviculária bica e mata algum organismo ali, a vibrácula simplesmente o varre dali, só o elimina, só se livra dele dessa maneira. Nos briozoários, os sistemas todos são extremamente simples, extremamente reduzidos, exceto pelo lofóforo e pelo sistema funicular, que são os dois principais órgãos desses animais. O sistema nervoso ele é muito, muito reduzido. Que vai haver um anel ao redor da boca, há uma massa ganglionar dorsal, que seria o equivalente a um cérebro, e dessa massa partem nervos para os tentáculos, para inervar os tentáculos, assim como as demais regiões do corpo, então a parede do corpo, no caso, a epiderme, e além disso, alguns nervos podem passar através dos poros interzooidais e chegar nos vizinhos. Então a colônia acaba tendo uma sensibilidade, um indivíduo tem sensibilidade dos vizinhos na colônia. Os outros sistemas, eles são todos ausentes. Sistema hemal, sistema excretor e sistema respiratório são ausentes. As trocas gasosas e a eliminação de excretas vão ocorrer através do lofóforo. Lofóforo, vocês lembram, é uma coroa de tentáculos ocos com o celoma interno, o celoma da metacele. No fluido da metacele vão estar os excretas nitrogenados, vai estar também o gás carbônico, e isso é separado do meio externo por um epitélio muito, muito fino, que é o epitélio dos próprios tentáculos. Então, o oxigênio é absorvido por difusão através dos tentáculos desse epitélio, portanto, assim como excretas nitrogenados e gás carbônico são eliminados diretamente para a água do mar quando o lofóforo está protraído, então quando ele está exteriorizado. Agora, o alimento vai ser capturado pelos tentáculos, vai ser digerido no intestino e os nutrientes, então, vão estar disponíveis. O sistema funicular são células peritoneais que formam os chamados funículos
Esses funículos saem da região do intestino, ou seja, diretamente em contato com os nutrientes, e eles vão até a parede do corpo, então até a região da epiderme, e vão fornecer nutrientes a essas células, forma-se toda uma trama por dentro de todo o zooide, então atravessando todo aquele celoma da metacele, vai haver então toda essa rede de canais que chegam até a parede do corpo e encostam nos poros interzooidais. Do outro lado do poro vai ter outro sistema funicular que é do vizinho, que é do zooide vizinho. Aí esses dois funículos estão praticamente em contato, vai haver um poro entre eles, mas um poro diminuto e de esqueleto extremamente fino ali no contato, às vezes até perfurado, até com placas crivadas, de maneira que os nutrientes não têm nenhum tipo de barreira para poder atravessar de um zooide para o outro, e aí esse outro sistema funicular do vizinho vai nutrir as células dele. Então, dessa maneira, ocorre uma transferência de alimento dentro da colônia. E aqueles indivíduos que nem têm sistema digestório, como vibráculas, aviculários, ovicelas, cenozoides, todos aqueles polimórficos, que não têm lofóforo e não têm trato digestório, todos eles vão adquirir os nutrientes de que necessitam através do sistema funicular e vindo dos vizinhos que têm, então, a região do lofóforo e que puderam capturar e digerir o próprio alimento. Vejam, aqui nós teríamos um aumento maior de uma colônia incrustante, aquela colônia que não tem polimorfismo, que são todos os indivíduos, então, autozooides. Aqui a região do cistídeo, que vai ter o zoécio, que é o esqueleto, mais a parede do corpo. E aqui o polipídio, que tem o lofóforo, que estaria aqui. E o resto é o trato digestório. Esses animais eles vão ter um trato digestório enrolado. Aqui a boca vai estar na base da coroa de tentáculos. Aí vai haver um estômago, um intestino, região do seco, que é uma dilatação aqui na parte posterior, vocês veem melhor em alguns outros, e logo depois o ânus se abre atrás da coroa de tentáculos. O ânus se abre para dentro dessa cavidade, que é o caminho pelo qual o lofóforo é protraído. Então aqui, quando o lofóforo é protraído, isso daqui vai estar em contato com o meio externo e as fezes vão ser eliminadas. Nesses animais são constantes degeneração e regeneração. Então vejam, por exemplo, esse zooide que está aqui, ele degenerou. E aí, quando eles degeneram, eles concentram o que sobrou de toda aquela digestão celular e células totipotentes para que o animal possa regenerar depois, eles concentram tudo numa bolinha escura, que é o chamado corpo bruno. E aí eu peço desculpas aos brunos e às brunas, mas a palavra bruno significa castanho. Então o corpo bruno tem esse nome porque visualmente ele é marrom, ele é castanho. Esse corpo bruno vai conter tanto os resíduos da digestão de estômago, lofóforo e tal, então todas as partes do corpo que foram digeridas, os resíduos vão estar aqui, bem como células totipotentes para poder consumir esse material e regenerar novamente o autozooide. Então eles estão em constante processo de degeneração e regeneração. A reprodução é assexuada por brotamento, isso quando nós temos colônias, né? Então na formação de colônias é tudo por brotamento, e vai haver um primeiro indivíduo, que é aquele que deu origem à colônia inteira, que é a chamada ancéstrula. E uma das atividades que nós tínhamos em aula prática é pedir para vocês acharem a ancéstrula na lâmina, que vocês vão ter na lâmina desse briozoário incrustante, que vocês teriam nas bancadas do laboratório. Então, como é que você acha essa ancéstrula? Como é que se faz essa coisa tão complicada? É simples. Todos saem dela, não é? Então, todos os indivíduos foram produzidos a partir de brotamento da ancéstrula, isso numa colônia. Então, é só ver num aumento menor de onde estão irradiando, quais são as linhas de organização
desses indivíduos na colônia. Aqui já é um aumento um pouco maior, mas vocês veem, olha, linhas saem daqui, saem daqui, saem daqui, daqui, dão a volta, vão para trás. Então, esse é o indivíduo original, esse é o primeiro indivíduo, essa é a ancéstrula. Não é raro que a ancéstrula esteja degenerada quando você vai procurar por ela. Então, você só vê um espaço vazio, como esse daqui. Aqui no caso não, ela está viva, ela tem até polipídio. Mas é porque esse processo é constante, eles degeneram, regeneram, isso o tempo inteiro. Mas uma coisa que pode ajudar vocês a localizar a ancéstrula é que geralmente o formato dela é diferente dos outros. Então vocês veem aqui nesses outros, eles são basicamente retangulares, mas ela é mais arredondada. Então o formato dela geralmente é diferente dos demais indivíduos. Com relação à parte sexual, a maioria é hermafrodita protândrica, ou seja, primeiro desenvolve o aparelho masculino, depois o feminino, o masculino degenera e aí desenvolve o feminino, sendo que os testículos, a parte masculina, portanto, forma-se próxima à região do funículo, então na parte basal dos zooides, enquanto a parte feminina desenvolve-se, os ovários, na parte distal dos zooides, próximo à abertura pela qual o lofóforo é protraído. A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo do grupo, sendo que quando ela é interna, frequentemente os ovos são incubados em heterozooides também, então em indivíduos modificados, que são as chamadas ovicelas. Então a ovicela ela é produzida por brotamento a partir de um organismo grávido, digamos assim, e assim que a ovicela está pronta, o ovo é passado, através desse parental, para dentro da ovicela e matura lá dentro. E quando eclode a larva simplesmente sai nadando. Então aí ela está livre, porque isso aqui é aberto. E agora, para concluir Briozoa, vejam um filme também extremamente dinâmico, mas vejam como tem gente nesse lugar. Todos eles protraindo o lofóforo. Como? A musculatura parietal puxa a membrana frontal, aumenta a pressão no fluido da metacele, esse fluido da metacele então pressiona a região do polipídio e o lofóforo é evertido. Ó, não para de sair gente. E tudo com tic, 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 típico desses tentáculos aí. Pronto, já deu também, né? Também já acabou. Último filo, então, aqueles que não eram tratados antes em lofoforados, os Camptozoa ou Entoprocta. Vejam como o aspecto é todo muito semelhante à Briozoa e até à Forônida, os mais simples, os que não têm aquele lofóforo todo em espiral, todo enrolado. Mas o aspecto é bem semelhante, só que aqui o ânus está dentro, no interior da coroa de tentáculos. Além disso, essa coroa de tentáculos não é um lofóforo, porque esses animais são acelomados. Talvez até tenham se originado de animais celomados, então é possível que eles de fato sejam do grupo dos lofoforados, mas de qualquer maneira a morfologia deles é diferente. No passado eles não eram considerados lofoforados, mas nessa última filogenia eles aparecem no grupo. Então por isso é que eles estão incluídos nessa aula. Se isso for verdade, ou então assumindo isso, então o ancestral deles era celomado, e isto, bem, o ancestral provavelmente era, independente da posição deles. Mas, de qualquer maneira, isso pode ser um lofóforo modificado. Se for para assumir que eles são lofoforados, então isso tem que ser um lofóforo modificado. Ponto final. Não tem outra opção. Então, esses animais são todos marinhos, cerca de 150 espécies, então um grupo bastante pequeno. São animais geralmente diminutos também, a exemplo do que ocorre em Briozoa. Podem ser coloniais ou solitários, mas eles são sempre bentônicos. Neste caso, não há exoesqueleto. São os únicos lofoforados que não apresentam nenhum esqueleto externo.
e são praticamente exclusivamente marinhos. São pouquíssimas espécies de água doce, e o grupo em si é um grupo muito pouco conhecido, é muito pouco tratado, e eu também não sei se tem alguém no mundo que estude esses animais. São animais acelomados, a alimentação é por filtração também, do mesmo jeito dos outros lofoforados, só que os tentáculos não são ocos. Então eu disse para vocês que os tentáculos do lofóforo, eles são ocos porque no interior tem a mesocele. Então o mesossomo forma o lofóforo, forma a coroa de tentáculos, e a mesocele fica no interior, é um sistema celômico no interior do lofóforo. Aqui isso não ocorre, os tentáculos são maciços e os animais são acelomados. E por outro lado, o ânus vai ser dentro da coroa de tentáculos, ao contrário do que ocorre nos outros 3 grupos de lofoforados. Esses animais são hermafroditas, algumas vezes eles são protândricos, ou seja, o aparelho masculino desenvolve antes, aí regride, aí desenvolve o feminino. A segmentação é espiral, mais uma vez é aquela coisa discutível, mas acha-se que a segmentação é espiral, e esses animais apresentam uma larva que é bastante semelhante à trocófora. Então esses animais, eles estão próximos filogeneticamente dos animais que têm a trocófora. Essa era a filogenia que eu mostrava antes, era a filogenia que eu usava antes de sair essa última. Ela já foi bastante modificada em relação ao artigo original, que era de 2004. Por exemplo, eu já incluí aqui o Xenacelomorpha, mas como ela é substancialmente diferente da filogenia que saiu agora no início de março, então eu abandonei. Mas esta aqui é só para mostrar para vocês o que eram os lofoforados antes. Então, como é que eram considerados os lofoforados antes? Vejam, o que era lofoforata aqui? Lofoforata aqui era o próprio grupo onde está o nome, mas aqui nesse grupo tem apenas forônida e braquiópoda, e são 2 grupos de braquiópoda. Aí, outros lofoforados não estavam incluídos aqui, então nessa filogenia já lofoforata não era monofilético.
Os Briozoa, por exemplo, Ectoprocta, estavam aqui. Então já era um grupo bem afastado. E os Camptozoa ou Entoprocta estavam aqui, na base dos Eutrocozoa. E o Trocozoa são os animais que têm a larva trocófora. Vocês acabaram de ver que a Entoprocta ou Camptozoa tem uma larva também que é bastante semelhante à trocófora. Então, por que considerá-los fora de Eutrocozoa, também não me perguntem, esses foram os autores. Mas considerando essa larva, talvez o clado de Eutrocozoa já pudesse ser aqui. De qualquer maneira, isso hoje não é mais aceito, e o fato de não ser aceito hoje quer dizer que não quer dizer que não venha a ser aceito amanhã, porque as coisas na zoologia são extremamente dinâmicas e o tempo inteiro teorias assim consagradas passam a ser rejeitadas. Quieto, Juvenal! Então, teorias consagradas passam a ser rejeitadas e outras que antigamente eram completamente desprezadas passam a ser amplamente aceitas. Então vejam, antigamente, Lophophorata não era um grupo monofilético, vocês têm os 4 filhos, 2 estão aqui e os outros 2 estão aqui, enquanto na filogenia atual, Lophophorata aparece como um grupo monofilético e aqui muito próximo aos Trocozoa ou Eutrocozoa, com nemertíneos, anelídeos e moluscos, todos com a larva trocófora. Com isso, então, eu me despeço nas aulas teóricas, mas, mais uma vez, estou à disposição para tirar dúvidas no e-mail ou então pelo grupo do Facebook, de Invertebrados 2020. Tchau, pessoal, bons estudos.